Sejam bem-vindos a mais uma super live aqui no YouTube do Simplo. E digo para vocês, viu, muita coisa boa, muitos detalhes aí em relação às funções secretas do scanner. Quando eu falo secreta, realmente são funções pouco exploradas e a gente vai trabalhar muito isso nessa super aula de hoje. Fiquem ligados que realmente esse assunto só é explorado em treinamentos de alto nível. Nesse caso, eu vou soltar aqui o ouro para vocês, pode ter certeza, porque vocês vão aprender algumas técnicas, né, e os cuidados dos melhores especialistas em diagnóstico do país. Eles aplicam essas técnicas, por isso que conseguem fazer aí grandes diagnósticos. Você vai ter em mãos o ouro, o tesouro aí do diagnóstico, beleza? Vamos lá. Freeze frame e, lógico, os monitores. Vamos lá, produção, vamos para cima, tá? Compartilhando aqui a tela, vamos começar com a parte de topologia, tá? Ó, pessoal, uma das funções que eu utilizo muito na oficina praticamente, né, diariamente é a função topológica. Nada mais é, no final das contas, do que você ter uma visão clara e objetiva das ligações entre os módulos, né? Toda a parte de arquitetura eletrônica aí, com a ligação dos módulos com o sistema OBD. Então, nesse caso aí, o que é que eu tenho que chamar a atenção para vocês? O que é o módulo que está se comunicando em verde, o que é o módulo que se comunica está em laranja e tem código de falha, e o módulo que deveria estar se comunicando está em cinza, aí, né? Está realmente sem se comunicar. E aí, se o veículo não entra em funcionamento e o módulo PCM ele não está se comunicando, o que é que vai acontecer aí? Existem alguns testes que eu tenho que fazer para saber se o problema é o módulo ou se o problema é falta de alimentação. Ou ainda, pessoal, se as ligações da rede CAN estão comprometidas. E aí eu tenho que observar o quê? Primeiro, quais são os pinos de alimentação desse módulo, né? Linha 30, linha 15, aterramentos e as linhas de comunicação CAN. Não existe outra possibilidade se não for o quê? Através de esquemas elétricos. Então, não existe diagnóstico, pessoal, sem a questão dos esquemas elétricos, beleza? Então, fica atento aí. Bom, seguinte, show de bola. Pessoal, o seguinte, nesse caso aí, o que é que vocês observam? Eu tenho aí o PCM, nesse caso aí, nós temos que ele não está se comunicando e esse veículo não está entrando em funcionamento. Esse carro chegou de reboque aqui na Simplo, tá? Na Simplotech. E aí, o que é que vai acontecer? Os módulos estão reclamando, outros módulos estão reclamando em relação a quê? Em relação à falta de comunicação com o módulo do motor. Então, nesse caso, se eu entrar em outros módulos, eles vão estar dizendo o seguinte, que o módulo do motor, o PCM, ou Powertrain, ele não vai estar se comunicando. Então, se o módulo do ar-condicionado, o módulo do painel, o módulo do ABS está reclamando que não tem comunicação com o módulo do motor, o que é que vai acontecer? Eu sei que esse módulo realmente está com falha de comunicação. Então, qual é o primeiro passo aí? No caso de vocês, pessoal, qual seria o primeiro passo de vocês, tá? Nesse caso aí, de não comunicação com o módulo do motor, o que é que vocês fariam na oficina, tá? Coloquem aí para mim quais seriam os testes que vocês iriam fazer aí. Primeira coisa que você iria fazer para a gente saber. Bom, seguinte, eu começaria fazendo o quê, pessoal? Conferindo lá no esquema elétrico toda a parte de alimentação, tá? Isso. O senhor José já falou aí o certo, ver a alimentação. É isso mesmo, pessoal? Testar a alimentação, vamos lá, vamos participar, vamos interagir aí. Teste da rede CAN e alimentação, fechou. E vai aí, perfeito. Teste da alimentação e rede CAN. Vamos comigo aqui no passo a passo, vocês vão acompanhar comigo, juntos, exatamente o que vocês falaram. Tá aí a parte de esquemas elétricos, tá? Toda a parte aí de literatura do esquema elétrico, lá no manual de injeção eletrônica. Eu tenho aí a alimentação através do relé de ignição, tenho fusível, tenho relé, e aí eu tenho os pontos de aterramento. Vamos agora identificar no conector. Isso é muito importante observar, tá? Nesse caso aí, se vocês observarem, eu estou lá no conector, fiz as ligações e está chegando sim a alimentação. Eu estou também utilizando já o aterramento do módulo. Eu já faço 2 testes ao mesmo tempo. Então, nesse caso aí, pessoal,
já faço 2 testes ao mesmo tempo. Olha que bacana. Já sei que tem alimentação, já sei que tem o aterramento, o massa. Beleza? Então, naqueles pontos que vocês viram, tem alimentação. Aí, eu vou também, como nosso amigo Vai falou, ele vai testar também o que? A rede CAN. Rede CAN baixa e rede CAN alta. Conector B, pino 76, conector B, pino 75. Ok? Eu tenho que identificar onde? No conector do chicote para mim observar se está chegando. Então, agora, feita a instrumentação, eu vou ver o que, pessoal? 2.6 volts rede CAN alta e 2.2 volts rede CAN baixa. Nesse caso aí, rede CAN está ok. Então, eu vi o que? Alimentação e rede CAN. Beleza? Uma observação aqui muito importante. O que é que vai acontecer? Verifiquem todos os pontos de alimentação do módulo, que eu vou mostrar na próxima etapa aí. Olha só, eu tenho mais 3 pontos aí que vêm do relé da PCM, né? O relé aí principal, onde eu tenho mais 3 pontos de alimentação protegido por fusível. E quando eu fui fazer essa checagem, pessoal, um desses pontos aí estava sem alimentação. Tá ali, ó, 0.4 volts, ou seja, não tem alimentação. Vindo de quem? Do relé e vindo pelos fusíveis. Cabe a mim agora fazer qual é o teste? Verificar exatamente qual é o problema, se é o relé ou se é o fusível. Olha o passo a passo, como é tranquilo, utilizando literatura técnica e multímetro, tá? E aí, quando eu fiz as verificações, eu vi que o fusível estava ok, e restou simplesmente o relé 12, né? Lá do PCM que não estava conduzindo energia, como vocês viram. Então, nesse caso, o que acontece? O carro veio de reboque, meus amigos, simplesmente porque na oficina anterior não soube testar, fazer um teste de alimentação, um diagnóstico de relé. Então, quando você for pegar isso aí, pode ter certeza. Quando vem de reboque, quando vem de outra oficina, geralmente não é nada grave, é só falta de procedimento. Então, o que acontece, eu usei topologia, eu usei esquemas elétricos, caixa de fusíveis e relés, conectores e multímetro aí, para começar a nossa conversa, que é só para o aquecimento da garganta aqui. Porque o que eu vou falar para vocês sobre scanner não está no gibi, viu? Está fora da curva. Beleza? Então, tudo tranquilo aí, pessoal? Show de bola? Como é que tá a transmissão aí? Confiram aí, tudo certinho. Como é que tá aí, Luco? O Luco é nosso parceiro de sempre. Tá por aí, sempre de olho. Vamos ficar de olho nesses likes aí, pessoal, porque na verdade, tenho ótimas notícias para vocês. Acabei de observar que nós temos aí 262 pessoas ao vivo. Batemos a nossa meta. Então, produção, pode depois aí já deixar no grupo o material didático aí que eu já separei aqui, beleza? E falando em grupo, vamos logo disponibilizar aqui no chat o link do WhatsApp, viu, Thaís? Vamos logo começar aqui para a galera já se sentir em casa. Quem não está no grupo, já vai para o grupo lá, porque o material vai ser postado lá e vocês vão ficar realmente por dentro do que há de mais avançado e secreto, né, das funções do multímetro, as funções do scanner, tá? Beleza? Show de bola. Então, pessoal, façam esse procedimento. Toda vez que pegar um veículo, não apaguem código de falha. Já vou falar sobre isso, tá? Mas em relação a multímetro, aí só para a gente começar. Show de bola? Simples, né, pessoal? Tranquilo até aí? Fiz só um diagnóstico rápido para a gente começar. Bom, meus amigos, agora vamos começar a parte de scanner. A parte de scanner é muito importante. Mas antes aí nós temos os códigos de falha. Códigos de falhas que eu tenho que saber fazer a devida interpretação, tá? Justamente da sua nomenclatura. Então, nesse caso aí, o que é que eu tenho? Quando eu tenho a parte de P, eu tenho primeira denominação. Qual sistema está atacando? Qual sistema está aí sendo utilizado para disparar esse código de falha? Eu tenho algumas letrinhas aí. B, começou com a letra B, carroceria. Começou com a letra C, chassi. Começou com a letra P, powertrain, motor e transmissão. Começou com a letra U, redes de comunicação. Tranquilo? Então, a partir daí você já sabe. Então, é muito interessante. Maicon,
o treinamento de híbridos e elétricos, né, tudo indica que vai acontecer já no penúltimo final de semana de novembro, tá? Tá praticamente aí as vagas todas preenchidas, viu? Nosso curso presencial aí de híbridos e elétricos, muito bacana. Tranquilo? E aí, pessoal, eu tenho o segundo dígito que é genérico ou específico de montadora. E aí vem um diferencial. Como assim, professor? Genérico e específico da montadora? Eis a diferença. Quando eu tenho P0, é um código genérico que qualquer scanner de R$70 aí que você tiver vai saber o significado, porque ele vai estar dentro da norma SAI. Quando eu tenho um código P1, P2, P3, P4, que é diferente de 0, eu já vou ter um código específico de montadora. Aí vai ficar aquele código não identificado, código reservado. E aí onde é que você vai ter que ir? Quando você, cliente simples, ou você que vai ser cliente simples, tiver um código P1, P2, P3, que seja, e não vai ter a descrição no scanner, você vai lá no manual código de falhas. No manual código de falhas você vai ter os códigos genéricos e os códigos proprietários. Aí sim você vai ter a descrição, possíveis causas e as soluções. Tá? Então, a grande ajuda do manual códigos de falhas está relacionado aos códigos proprietários. Tá? Beleza? Professor Laerte, estão fazendo a pergunta aqui. Como faz para se inscrever ali em Fortaleza para fazer o curso? Pronto, vamos lá, Maicon. Lá no treinamento você vai entrar em contato aí. Vai estar no grupo, né? Lá no grupo eu vou deixar ali o link de inscrição, tá? A gente pode abrir uma vaga lá ou duas para quem quiser se inscrever que for aqui da região. Vai ser presencial aqui em Eusébio, Ceará, na sede da Simplo, tá? E aí eu já deixo lá no grupo o link de inscrição, beleza? Show de bola, perfeito. Então, seguinte, próximo dígito aí, o 2. Depois do 0, tem um 2 aí, pessoal. São subsistemas, olha só. 1, medição de ar combustível. 2, medição de ar combustível. 3, falha de combustão. Ou seja, tu pega um código P0300, né? Tu já sabe que vai ser falha de combustão. 4, controles auxiliares de emissão. Por exemplo, um P0420 é catalisador. 5. Controles da marcha lenta e velocidade do carro. 6. Circuitos de saída do computador. 7, 8 e 9 vai ser controles da transmissão. Beleza? E aí, pessoal, 0 e 2 são identificadores aí específicos do sistema ou de mau funcionamento do sistema ou seção. Ou seja, P0301, falha de combustão cilindro 1. P0302, falha de combustão cilindro 2. Então, a partir dessa identificação e de entender essa nomenclatura, você começa a saber exatamente o que significa o código de falha. Bom, o que é que eu chamo a atenção para a relação código de falha, pessoal? Eu chamo a atenção aqui em relação a você não apagar os códigos de falha. Tá? E eu vou logo chamar a atenção para um ponto aqui bem importante. Eu queria que a produção destacasse aqui, porque eu vou logo começar chamando a atenção para essa câmera. Não apaga os códigos de falhas antes de você ver toda a parte de parâmetros ali. E principalmente que eu vou ensinar a vocês. Você identificar os códigos de falhas em relação ao modo proprietário e ao modo OBD2, o modo genérico. Vou chamar a atenção novamente aqui, vou deixar bem registrado. Como é o modo proprietário? Montadora, modelo, ano do veículo, você escolhe. Quando você vai fazer o modo genérico, é o módulo OBD, que eu vou explicar daqui a pouco. Lá vai ter alguns códigos que pode ser que não tenha no modo genérico, é isso mesmo. Então, o teu diagnóstico mais preciso, ele vai ser realizado utilizando o modo OBD, o modo genérico. Já peguei casos, pessoal, de fazer regeneração de filtro de partículas que não liberava, né, não ativava, não resetava, porque tinha códigos de falhas ainda ativos no OBD e não tinha códigos de falhas lá no modo proprietário. Então, repito, não apague código de falha, anote, né, no celular, no caderno, tira uma foto e depois que você anotar, aí você sim pode apagar no modo proprietário e depois ver quais são os códigos no modo genérico. Vou explicar isso daqui a pouco, mas já fica o alerta, já anotem isso aí, porque isso aí realmente faz a diferença na oficina, beleza? Voltando aí, produção, vamos lá. Então, fiquem atentos aí que eu falei para vocês, hein? Quem não sabe a diferença entre o modo genérico e o modo proprietário, levanta a mão aí, eu falo eu.
tá? Fica atento a isso, porque hoje nós vamos separar e identificar cada um deles. O que seria o modo genérico e o modo proprietário, né? Denis já sabe, não sabe ainda, o Michael está aí também. Já a gente vai identificar isso aí, eu vou mostrar aqui na tela do scanner, daqui a pouco eu vou pedir a produção, mas já. Eu vou mudar aqui a tela. Por quê, pessoal? Só sendo mais claro possível. O que seria o modo proprietário? Quando você vai lá pelo chassi, né? Ou você vai montadora modelando, você escolhe o modelo lá. E quando você vai no modo OBD, o que é o OBD? On-Board Diagnóstico. Nós estamos no 2, OBD 2. É normatizado. Existem regras a serem seguidas, existem parâmetros mínimos que devem ser exibidos através de uma norma americana. Quando eu pego montadora, ela escolhe alguns parâmetros ou códigos de falhas que vai aparecer lá. Pode ser até mais do que o OBD, mas alguns não vão aparecer e aí você vai ficar no prejuízo. Tá? Mas eu vou explicar para vocês. Tá? Tranquilo? Show de bola. Nesse caso, nós vamos aqui identificar no próximo slide, tá? Carroceria. O que seria? Vamos especificar mais isso. Sistema do habitáculo, assistência, conforto, conveniência, segurança, tais como ar-condicionado, airbag, imobilizador, áudio e travamento das portas. Quando eu falo do código C, que é chassi, pessoal, sistemas de carroceria, freios, direção, suspensão e tração. Quando eu falo de powertrain, eu falo de controle do motor e transmissão. Olha que interessante. E network é rede de comunicação entre sistemas. Então, meus amigos, todos os sistemas estão contemplados aí nos códigos de falhas, tá? Onde você vai ter toda a parte aí de divisão do veículo, carroceria, chassi, powertrain, network ou redes de comunicação. Tá bom? Beleza? Até aí estamos tranquilos. A partir do próximo slide, a coisa vai pegar. Porque eu vou falar de tipos de DTC que poucos se exploram por aí. Então, as funções secretas vão começar agora, tá? Fiquem atentos. Bom, agora vamos ver a próxima tela. Definições de tipo de códigos de diagnóstico de problemas, né? Toda a parte de trem de força, motor e transmissão, powertrain. DTC relacionados a emissões. Agora fiquem atentos. Ação executada quando o DTC é definido, tipo A. DTC tipo A, é uma classificação e vocês vão saber agora. O módulo de controle acende a luz indicadora de defeito, a luz de injeção, quando o diagnóstico é executado e falha. O módulo de controle registra as condições operacionais no momento em que o diagnóstico falha. O módulo de controle armazena essas informações no registro, falhas, quadros congelados. E aí eu vou agora, né, chamar a atenção para vocês novamente. Vamos lá, produção. Códigos tipo A é o seguinte. Deu falha, acende a luz de injeção. Já era. Já vou chegar em códigos que, por mais que ocorram, a central precisa de ciclos de funcionamento para confirmar. Mas isso eu vou chegar nesse ponto. Primeiro código tipo A. Falhou, puxou lá o conector, acendeu a luz de injeção, esse é o tipo A. E tem uma informação. Quadros congelados. Vai ser um dos pontos que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Quadros congelados congela todos os parâmetros principais ali que estavam ocorrendo na hora da falha. Então, por exemplo, eu tenho lá uma falha no MAF. Vai travar fluxo de ar, vai travar a temperatura do ar, rotação do motor, posição de borboleta, né? MAP, circuito aberto ou fechado na casa da sonda e outros parâmetros. Então, a partir daí, você vai fazer um bom diagnóstico. Nesse caso, eu vou ensinar como é que você vai identificar onde você vai ler esses dados congelados e, a partir daí, trabalhar em cima de, principalmente, falhas esporádicas, falhas intermitentes, que você não vai precisar simular aquela situação da falha que o cliente disse que disparou a falha, que o carro falhou, que o carro morreu, que o carro apagou. Né? Então, eu vou te ensinar uma técnica que você não vai precisar pegar o carro do cliente para ficar rodando, né? Passando por situações perigosas, correndo os riscos desnecessários. Beleza? Então, DTC tipo A é o que você mais pega, só que não para por aí. Tá? DTC tipo A é o primeiro tipo. Agora vamos para o próximo aí, produção. Próximo tipo, nós vamos trabalhar com
Só uma observação aqui em relação ao DTC tipo A. Deixa eu voltar aqui. Ele vai ter alguns parâmetros aqui, pessoal. Seguinte, ó. O módulo de controle acende a lâmpada de injeção quando ocorrem as seguintes condições. A carga do motor está dentro de 20% do teste anterior que falhou. A velocidade do motor está dentro de 375 RPM do teste, ou seja, bem próximo. A temperatura do líquido de arrefecimento do motor está na mesma faixa de testes anterior. Então, existem alguns pré-requisitos para essa luz disparar. Mas o código A, pessoal, ele é o que acende diretamente a luz de injeção, que você pega muito ele. Só que existem alguns códigos que estão lá, você vê no scanner e não acende a luz de injeção e você não dá atenção para esses códigos. Concorda comigo? Alguém já pegou esse código? Esses códigos, pessoal, que tá lá no módulo de injeção, você pega lá vai em códigos de falhas, ocorre esse código, mas não acende a luz de injeção. Alguém já pegou essa situação aí? Conta para mim. Imagina, eu sei que vocês já pegaram, né? Ah, não, vou olhar aqui no scanner, fazer uma varredura, mas eu sei que não tem código, porque não tem luz de injeção acesa. Já, né? Denis já pegou. Quem mais, pessoal? Mecânica Trevicar já pegou. Mecânica Júnior também, o Léo. Pessoal aí tá realmente ativo, né? José Aparecido já pegou. E aí eu vou explicar para vocês o porquê disso e como você vai resolver essa situação. Entender o que é isso. O que é um código pendente, o que é um código confirmado. Isso é muito sério, viu? Trabalhar sem saber essas condições é complicado, tá? Muitas vezes, né? O Michael se pegou um Prisma, né, o P0072 também, né, e não aparecia. Então a galera realmente aí tá pegando os buchos aí, né? Muito bom. Bom, seguinte, então vamos pro código B. DTC do tipo B, deixa eu voltar aqui. O módulo de injeção vai acontecer o seguinte. Deixa eu ver se eu passei essa tela. Deixa eu ver o tipo B rapidinho aqui. Tipo B, vamos lá. Ação quando é definido tipo B. O módulo de controle acende a lâmpada de injeção no segundo ciclo de ignição consecutivo em que o diagnóstico é executado e falha. Quando eu falo diagnóstico executado e falha, a central faz uma série de análises com diversos sensores e atuadores para ver se as situações são plausíveis. Só que no tipo B, ele não vai acender a lâmpada de injeção na primeira falha. O que é que ele diz aí? No segundo ciclo de ignição. Pessoal, e aí eu quero chamar a atenção aqui para vocês. O que seria o segundo ciclo de ignição? Tá? Chamar aqui bem um destaque, porque realmente, viu, produção? Eu tenho que deixar esse conceito na mente da galera aqui. O que seria esse segundo ciclo de ignição? Você pegar, desligar o veículo, né? Depois ligar novamente, ele vai fazer essa contagem de ignição. Ciclos de ignição consecutivos. Ou seja, existem, passo a passo, existe um processo que a central vai seguir para confirmar esse tipo de falha. E muitas vezes, prestem bem atenção que eu vou falar, essa contagem só é válida com o motor frio. Olha que loucura. Motor frio, às vezes a contagem do ciclo de ignição é: você funcionou, depois ele vai ter que esfriar esse motor, você vai ligar novamente e aí que ele vai contar esse ciclo de ignição, esse ciclo de funcionamento. Então, não é tão fácil acender a luz de injeção para códigos tipo B, aquele que fica lá pendente no scanner e não acende a luz de injeção. E aí é onde você vai ter que rodar com o veículo, mas eu vou explicar daqui a pouco. O módulo de controle, voltando na tela, vamos continuar aqui a explicação e eu quero que vocês fiquem atentos. O módulo de controle registra as condições operacionais no momento em que o diagnóstico falha. Na primeira vez que o diagnóstico falha, o módulo de controle armazena essas informações nos registros de falha. Se o diagnóstico reportar uma falha no segundo ciclo de ignição consecutivo, o módulo de controle registra as condições operacionais no momento da falha. O módulo de controle grava as condições operacionais no quadro congelado e atualiza os registros da falha. Ou seja, só vai ter freeze frame ou dados congelados se for confirmado depois de uma segunda ignição, segundo ciclo consecutivo. Pessoal, então o que é que eu quero dizer com isso? Que você vai ter que fazer
alguns procedimentos, ciclos de ignição nesse veículo, para que essa falha saia de pendente para a falha confirmada. Então, nem sempre eu falar assim, ó, se não tem luz de injeção acesa, não tem código de falha. Isso não é verdade. Eu posso ter códigos de falhas tipo B, que estão lá, que foram identificados pela central, mas está faltando uma condição, uma confirmação. A partir dessa confirmação, aí ela vai se transformar no tipo A e vai disparar o código de falhas. E aí, pessoal, quais as dúvidas em relação aí a esse tipo de código de falha tipo B? Aquele que fica lá na memória de falhas, mas não ativa a luz de injeção. Conta para mim aí, pessoal, quais as dúvidas? Legal, não é isso, Fagundes? Top de linha. E isso é só o começo, pessoal. Tem coisa aqui que eu vou ter que correr, porque vocês vão ter que pegar toda a informação hoje. Eu não vou deixar para outra live não, tá? É muito interessante você entender isso. Que você vai ter códigos de falhas na central lá e ele vai estar pendente. É um código tipo B. Então, você vai ter que fazer o quê? Ciclos de ignição para confirmar, a central confirmar essa falha e se tornar realmente o tipo A. Ficou alguma dúvida? Senão a gente vai prosseguir. Thaís, fica de olho aí. Se surgir dúvidas, a gente já passa por aqui, né? Já volto aqui porque eu não quero deixar dúvidas. Beleza? Vamos lá. Seguinte, agora, o que é que eu vou fazer sabendo disso? Vamos lá. O que é que eu vou fazer? O seguinte se aplica às falhas do DTC. Se o modo de controle detecta uma condição de nível baixo ou de falha de ignição em nível de emissões durante 2 acionamentos consecutivos, o modo de controle acende a 1000. Exatamente isso. Se o modo de controle detecta uma falha de ignição de alto nível ou danos ao catalisador, ele pisca a 1000 a uma taxa de 1 vez por segundo. Então vai ficar aquele código de piscada na luz de injeção, que é falhas de combustão e também parte de emissões. Se o módulo de controle detectar falhas de ignição durante 2 acionamentos não consecutivos, as condições armazenadas são comparadas com as atuais. Então, são alguns procedimentos. O que é que eu faço para apagar? Né? Deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer para apagar essas luzes. Professor Laerte, Opa! estão perguntando aqui, o Fábio está perguntando, né, em qual manual do Simplo tem essas informações que o senhor está passando? Pronto. Seguinte, essas informações são detalhadas aqui na parte teórica, né, de funcionamento, e eu vou explicar daqui a pouco quais os tipos de leituras no scanner tu vai encontrar referências no Simplo, tá? Por quê? A literatura técnica, ela vai fazer parte aí da comparação entre os parâmetros do scanner e os valores de referência. Entretanto, o que vai acontecer? Eu vou usar códigos de falhas, manual código de falha, para identificar a falha que vai ser disparada lá, para saber o significado e os testes, né? O passo a passo, o que pode estar ocorrendo, quais os componentes defeituosos, possíveis causas e, principalmente, eu tenho que saber como deixar esse código de falha vivo, ou seja, ele confirmado. O que eu estou falando para você é o seguinte, tem códigos pendentes de confirmação. E você não pode entregar o carro ao cliente com essa pendência. E aí eu vou te ensinar como é que você vai fazer para mudar o status desse código de falha para você trabalhar em cima dele. Ou se não confirmar, você saber que o monitor que monitora, que verifica essa falha, está finalizado. É um ponto que eu vou chegar. Porque muitas vezes, pessoal, a gente entrega o carro ao cliente e aquele diagnóstico pela central não foi concluído. Ela precisa de um passo a passo, uma aceleração, uma desaceleração, uma marcha lenta, né? Ele precisa você fazer uma série de passos para o monitor que verifica o funcionamento do sistema finalizar. E eu vou te ensinar aonde está esse monitor, como saber se ele está incompleto, como saber se ele está errado, como saber se ele está ok. Ou seja, é uma próxima etapa para você até validar o seu diagnóstico. Fica atento a isso aí. Hoje eu vou fazer a validação do teu diagnóstico, tá? Beleza? Vamos lá. Beleza. Tem aqui, acho que o Sandro aí, né Thaís? Sim, ele está perguntando se só
apontar uma falha, não tiver uma segunda confirmação, porque quantos ciclos ele permanece na memória? Pronto, boa pergunta. Por quantos ciclos ele permanece na memória? Você vai aprender que se ele estiver pendente e o monitor daquela falha estiver ok, eu vou te ensinar onde é que vai estar, o que vai acontecer? Ficou pendente, terminou o monitor e não ficou confirmado. Aí você vai dizer, opa, peraí. Se terminou a verificação e não confirmou e passou para um tipo A, por exemplo, um DTC confirmado, então finalizou o processo. O grande problema aqui é quando você não rodou com o veículo, não fez um procedimento a mais para disparar toda a programação de testes e aí você entrega o carro. Porque muitas vezes eu vou ter um problema de sonda lambda. E aí eu faço lá um diagnóstico e resolvo. Só que a central não fez todo o procedimento do monitor, não executou todo o monitoramento. E aí tu entrega o carro para o cliente, ele vai rodar na estrada. E aí ele vai fazer todo o procedimento na estrada, né? Aquecimento, resfriamento, subida, descida, e aí dispara a falha de novo. Então eu vou te ensinar como conferir o teu diagnóstico. É bem interessante isso, tu vai saber exatamente daqui a pouco. Então, condições para apagar falhas tipo A ou tipo B. Modo de controle desliga a luz de injeção após 4 ciclos de ignição consecutivos em que o diagnóstico é executado e não falha. Então, existem alguns códigos que 4 ciclos ele já vai apagar, beleza? Imagina tu tá sem scanner. O que tu vai fazer? Tu vai fazer 4 ciclos de ignição nele. Ou seja, desligar, ligar, funcionar e desligar o motor 4 vezes. E aí, caso não confirme, ele vai apagar. Isso é só uma situação. Um DTC atual, né? Last test falha no último teste, é apagado quando o diagnóstico é executado e aprovado. Ou seja, quando não tem mais aquela causa, você vai apagar rapidinho lá com o scanner ou ele apaga sozinho. Mas existe exatamente aqueles códigos que não apagam sozinho, que vão ter que rodar o monitor, que eu vou explicar, e depois de confirmar 4 vezes que aquela falha não existe, ele vai apagar. Mas tem outra situação aqui. Um DTC histórico é apagado após 40 ciclos de aquecimentos consecutivos, se não for reportada nenhuma falha por esse ou qualquer outro diagnóstico relacionado às emissões. Ou seja, imagina quanto tu vai rodar com esse carro para apagar essa falha. Por isso que a gente faz o último item, que é apagar a luz através do scanner. Então, tu não vai esperar 40 ciclos, tu não vai fazer 4 ciclos, você vai lá e apaga. Porém, como eu disse, se tu apagar sem confirmar o monitor, pode ser que vai voltar esse serviço. Entendeu? Então, eu vou explicar isso para vocês. Então, a forma mais rápida de apagar o código de falha é pelo scanner. Mas, como eu disse, antes de apagar, quando o carro chegar na oficina, tu anota esse código de falha. Vê no modo proprietário e vê no modo genérico. Tira uma foto, anota e aí depois você pode apagar para ver, né? Só que tem cuidado. A gente já viu em lives anteriores que tem alguns códigos que você vai receber na oficina um carro, um Ford Ka, uma Hilux. Se tu apagar o código de falha, o carro nem pega mais. Então, tudo isso requer conhecimento. Vocês se lembram muito bem das falhas relacionadas à baixa tensão lá do Ford Ka e também falhas relacionadas a bicos injetores de Hilux. Tem que estar sempre atento. Tem algumas pegadinhas aí, pessoal, que faz a gente sofrer, né? Então, fica atento. Beleza? Show de bola. Se preocupe não, que agora que eu vou explicar um pouquinho sobre monitores, daqui a pouco. Então, só para explicar tipo A e B. Agora, nós vamos trabalhar em cima de tipos de DTCs. E aí você começa a fazer a sua linha de diagnóstico, linha de raciocínio, tá? Qualquer coisa, pessoal, vocês fazem a pergunta aí que a Thaís está de olho. Vamos lá. Pessoal, só uma observação aqui, tá? 415 pessoas ao vivo, viu? Top de linha. Live top. Estamos aqui no início da live ainda, 415. Muito bacana. Vamos soltar aí brindes para vocês lá no grupo também. Já vou deixar a checklist de diagnóstico, ficha de diagnóstico guiado, tudo lá no grupo para vocês. Vocês merecem, hein? Aproveitar também a produção. Solta o link novamente aí do grupo, porque entrou muitas pessoas depois daquele link. Já tá fixado, né? Show de bola. Produção arretada, como diz aqui, né? Muito bem. Então, P1325, circuito de energia do dispositivo 1, é um código relacionado à energia, tá?
C0875, circuito de entrada 2 de referência de voltagem do dispositivo. Pessoal, o que é isso? Circuito de entrada 2 de referência. Existem alimentações compartilhadas. Eu tenho alimentação 1, 2, 3, 4, 5, são alimentações 5 volts que vão para vários sensores. Então, por exemplo, quando você vê uma falha relacionada a circuito de entrada 2 de referência, pode ter certeza que vão ter vários sensores sem funcionar. Muitas vezes a central ela vai trabalhar. E no Simplo, pessoal, fique atento. Eu vou ter desenhos esquemáticos lá, desenhos específicos que tem positivo compartilhado, negativo compartilhado, e você vai ver. É o único diagrama no mercado que a visualização desse compartilhamento é fácil, é bem, como eu posso dizer, é muito intuitivo, é muito interessante porque, né, não comparando logicamente, mas é fácil, é você ver esse compartilhamento. C1001, circuito de voltagem de alimentação dos indicadores do piloto automático. P0641, circuito de referência de 5 volts, ou seja, eu vou ter aí falhas de alimentação. 100% DTCs de tensão, ok? Vamos lá. Agora, eu tenho DTCs de programação, ajuste, configuração ou desempenho de software. Quando você estiver diante de um código desse, já sabe o que tu vai fazer. Não é chicote elétrico, não é problema de sensor, atuador, não é hardware. Você vai trabalhar com programações, atualizações, tá? Resets. Não é falando nisso. No manual Mix do Simplo, né? Você vai ter programações, resets, tá? Aprendizados. Lá tem procedimentos que você vai fazer para fazer isso aí. Outras vezes, logicamente, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com a programação via scanner. Então, no scanner vai ter programações, atualizações, resets de parâmetros e assim vai. Então, diferencie os códigos de falha. Vamos lá. Pessoal, eu tenho códigos também relacionados a quê? A componentes. Esses são os principais. B0163, circuito do sensor de temperatura do compartimento de passageiros. C0045, circuito do sensor de velocidade da roda traseira esquerda. P0751, desempenho da válvula de solenoide do câmbio. Então, você vai ter justamente esses códigos aí. Tranquilo? Pessoal, dito isso, agora nós vamos trabalhar algumas situações bem interessantes e eu vou chamar aí também a atenção a vocês. Os últimos códigos aí são relacionados ao sistema. B1010, não correspondência dos dados dos sensores do sistema, ou seja, imagina tu ter uma correlação, MAP TPS, tá? E não estão batendo esses dados. Você já vai ver aí esse código. C0176, erro térmico no sistema. Eu vou explicar, pessoal, também que uma situação bem interessante. Vou até fazer uma observação aqui, viu, produção? Vamos chamar a atenção aqui. Se você pegar, por exemplo, a linha C180, né? Linha Mercedes, e você vai ter uma falha lá crônica em relação à válvula termostática, que ele vai dizer que é temperatura abaixo do especificado, temperatura do motor abaixo do especificado. Como assim? E não tem nada a ver com o sensor de temperatura. Aí eu vou te explicar por quê. O sistema ele vai saber, baseado em outros parâmetros, qual deve ser a temperatura do motor depois de tanto tempo de funcionamento. E vai cruzar essa informação com o sensor, com o valor exibido pelo sensor de temperatura do motor. Se esse valor não estiver próximo do outro, ele vai disparar uma falha. E ele sabe que tem alguma falha no sistema que não está fazendo esse aquecimento do motor, essa temperatura não chegou à temperatura operacional que ela queria naquele momento. Então, quando você vê um monitoramento de temperatura, pressão que seja, que eu vou falar também do Onix daqui a pouco, no finalzinho, existem os monitores que fazem todo o rastreamento e a verificação do sistema por várias informações simultâneas. Então, quando você pega um código de falha lá da válvula temperatura abaixo do especificado da linha Mercedes, é um problema crônico, que é a válvula termostática travada, você já sabe como é que funciona. Existe uma linha que é de referência, ela sabe, depois de tantos minutos de funcionamento, tem que atingir 72 graus. Não atingiu essa temperatura, vai disparar esse código de falha. É um monitor que roda, que eu vou explicar o que é o monitor. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, só para vocês entenderem a inteligência do sistema, né? A inteligência como trabalha o sistema. Linha Mercedes aí é bem interessante, a falha crônica. Show de bola? Vamos lá. Então,
agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, essa tela vai iniciar oficialmente a parte de funções que vocês praticamente, alguns conhecem, mas outros não. Então eu quero nesse exato momento, pessoal, a atenção total de vocês, tá? E as dúvidas, né? A Thaís vai ficar de olho aqui, porque agora, a partir desse momento, vocês vão estar entrando num campo pouco explorado, tá? Deixa eu beber água aqui que o negócio vai ser sério. Vamos aproveitar ali que a gente está com 393 pessoas assistindo a live, né? Mas as curtidas estão pouco. Vamos ali dar um link. Vamos lá no caso aqui, pessoal. Adeus likes. Cadê as curtidas aí? Porque senão já era, viu? Vamos lá. Ciclo de condução. O que é isso? Na literatura original, esse ciclo é denominado trip, ou viagem em inglês, né? E requer que seja dada a partida com o motor frio e, na sequência, conduzir o veículo até atingir a temperatura operacional de trabalho. Então, existe esse ciclo de condução para que a central confirme alguns DTCs. Então, já vamos montando aqui o raciocínio. Eu tenho que ter um ciclo de condução. Então, é por isso que às vezes eu falo assim, ó, depois que você fizer o diagnóstico, trocar o componente, faz o teste de rodagem, porque você vai ter que simular o ciclo de condução. E eu vou explicar para vocês aqui todas as etapas do ciclo de condução, para vocês entenderem, tá? Beleza? Vamos lá. Seguinte. O que é esse tal do ciclo de condução? É uma sequência de condução do veículo. Aceleração, desaceleração, deslocamento à velocidade constante, que permite a execução de todos os monitores de diagnóstico suportados e resulta na indicação de completado em todos os indicadores de estado I/M. Então, a live hoje ela vai ter como grande objetivo te ensinar o que é esse monitor e o que é esse freeze frame. Nós estamos na preparação aqui, tá? Beleza? Em outras palavras, o ciclo de condução OBD2 permite que todos os monitores sejam executados pelo menos uma vez após a memória de falha ter sido apagada. Se eu apaguei o código de falha e não executei até completar os monitores, quais são as chances de esse veículo voltar? Então, o significado de retorno, no final das contas, é o monitor não ter sido executado depois de apagar a falha. Então, o teste de rodagem ele é fundamental e agora você entende por quê. Não é só mais uma que vem, que me falaram, o professor falou que tem que fazer o teste de rodagem. Eu estou te explicando o porquê agora, em cima dos monitores que eu vou explicar agora. Você já tinha ouvido falar esse conceito, pessoal, de ciclo de condução? Conta para mim aí. Ou não? Algum treinamento ou alguma palestra, em algum momento vocês escutaram essa palavra, ciclo de condução, o que era esse ciclo de condução, a importância dele, sim ou não? Conta para mim aí. Como é que tá os likes aí, pessoal? Vamos monitorar aí, viu? O Léo Alves diz que não, o Raimundo Remédio não, também tem várias pessoas informando que não. Cauã Car, sim, informou que tem. Ederson também, sim, falou que já ouviu falar. Opa, olha aí, ó. O Mário chamou a atenção aí, né, Thaís, que nos Fords, né, antigos, pede para fazer o teste de rodagem para apagar os DTCs. E aí, ele acabou de entender o porquê. Por que tem que fazer esse teste de rodagem? É muito interessante. Não é só porque sim ou porque não. Tem que entender o motivo, né? Beleza? E aí, o Fábio também falou, né? Ó, porque a Ford Fiesta, mesmo apagando a luz e trocando as sondas, ela volta a acender mesmo sem estar com defeito. Porque, nesse caso, né? Bem interessante. Não executou, viu, Fábio? O monitor da sonda lambda. Não executou. Então, o grande erro que a gente faz é o seguinte. Não apresentou ainda, não apresentou mais o sintoma. Para você, foi confirmado. Para a central não foi confirmado. Tem que fazer o que eu vou te mostrar agora aqui no teste de rodagem, tá? Beleza? Muito interessante, né? Você saber que não está com essa falha você fez essa constatação, top, mas para a central é mais exigente. Tem que ter tantos ciclos de funcionamento, ou ainda eu tenho que fazer aceleração, desaceleração, marcha lenta, desligar, ligar, para ter certeza que eu finalizei esse monitor e eu vou te explicar por quê.
tá? Beleza? Show de bola. Olha só, Thaís, o que é que o Rony falou aí? Código de P1000 na Ford só apaga com o percurso de rodagem dos monitores. Opa, só apaga com esse percurso, ou seja, quando você executar os monitores. Então, vocês estão sabendo exatamente aí, né, Rony, que essa informação é valiosa, porque imagina, tu tentar assim, ó, mas eu resolvi o problema. Por que ainda não apaga esse código de falha? Você vai ficar louco atrás de componente, de chicote, de central, e vai entregar o carro sem saber o que está acontecendo. Tem que conhecer o ciclo de condução e os monitores. E o Roberto Barbosa também comentou aqui que esse ciclo de condução OBD2 tem uma quantidade de quilômetros mínimos específicos a ser rodados. É muito importante, viu, Roberto, que você vai observar, daqui a pouco eu vou te mostrar aonde, a confirmação de execução do monitor. Ok, não ok, se falhou a execução, se não existe para aquele modelo, se está incompleto. Então, nós vamos chegar exatamente isso, beleza? Muito bacana, viu? Vamos ver mais aqui. Show de bola. Beleza, é isso. Então, agora vamos aprofundar. Agora o bicho vai pegar, pessoal. Olha só que interessante. Olhem só para essa tela, eu quero que vocês, nesse exato momento, até para ficar simbólico para vocês e para nós aqui da Simplo também, tirem um print, tirem uma foto dessa tela, já marque @simplobr e joga lá no Instagram, pessoal, porque isso aí vai resumir a parte de ciclo de condução. Tá? Professor Laerte, tem uma pergunta aqui. O Cleudo Marques perguntou, o que é monitor? Pronto, boa pergunta. O monitor é uma sequência de testes, como posso dizer, é um vigia da própria central, uma programação da central, que vai monitorar os parâmetros, vários parâmetros ali, mas, claro, tem monitores de sonda, tem monitores do sistema de evaporação, tem monitores de misfire, tem monitores de catalisador, tem monitores de sistema de combustível. Então, cada monitor, ele vai monitorar o funcionamento através de uma referência padrão, já memorizada pela central, tá? Com o valor real ali, lido pelos sensores. Então, caso não bata a informação que a central espera, vai disparar um código de falha após a confirmação desse monitor. Em outras palavras, se eu espero, por exemplo, 72 graus depois de 20 minutos, depois de 30 minutos de funcionamento, e não atingiu essa temperatura, por exemplo, vai disparar um código de falha. Isso por confirmação. Após tantos minutos desse tempo, não atingiu a temperatura, vai disparar um código de falha. Então, o monitor, na verdade, ele vai ficar ali, ó, inspecionando, diagnosticando o bom funcionamento do sistema através dos parâmetros de sensores, comparando com valores de referência programados pela engenharia. Então, quando você tem hoje um recovery, o que é isso? Quando você tem, por exemplo, eu solto o sensor MAP e o carro não fica sem funcionar, a central substitui aquela informação real por um parâmetro de referência para aquele veículo continuar rodando. Vai disparar um código de falha, mas o veículo continua rodando. Coisa que não acontecia no início da injeção. Quando você desligava um MAP, você desligava qualquer componente mais básico ali, o carro já perdia a marcha lenta, o carro não andava, porque não tinha essa substituição por um parâmetro de referência. Então, cuidado até quando você fazer as leituras de parâmetros e tem um parâmetro lá de funcionamento tipo do MAP, e não é um valor real, é um valor apreendido, é um valor memorizado pela central que está usando ali só para o veículo se manter em funcionamento. Então, esse é o monitor, tá? Monitor é, como eu posso dizer, uma sequência de testes que a central faz comparando o valor real daquele sensor, comparando com o valor de referência, tá? Não bateu, seguindo esse critério de tempo e ciclo de condução, vai disparar um código de falha, beleza? Vamos lá. Seguinte. Agora, vamos lá. Quanto mais rodar, na verdade, melhor, né? Mas não é só rodar em linha reta, não é só rodar em descida ou só em subida. Tem que tentar simular essas situações que eu vou mostrar agora, pessoal. Então, o primeiro ponto aí,
Lá na seta, a primeira seta, pessoal, começa com a partida a frio, né? A unidade de comando verifica a temperatura do líquido de arrefecimento e a compara com a temperatura ambiente. É considerado motor frio se a temperatura do motor estiver abaixo de 50 graus, né? Temperatura do motor e do ambiente estão próximo de 6 graus. Então, imagina aí, o motor está frio e aí, abaixo de 50 graus, a central vai fazer essa verificação. Começa o ciclo por aí. Depois ela vai comparar a temperatura do motor ali com a temperatura ambiente naquele momento. O máximo de range que ele permite ali é 6 graus de diferença. Então, você já começa a entender que o ciclo basicamente começa com o motor frio. Depois, o que é que vai acontecer? No segundo ponto dessa rampa aí, ó. A aceleração com metade de abertura da borboleta até atingir 90 km por hora. Durante essa fase, são executados os seguintes diagnósticos: falha de combustão, ajuste de combustível, fluxo de purga do canister. Então, tu já imagina, tu já consegue visualizar que a central vai fazendo testes de acordo com o regime de funcionamento do motor. Olha que bacana. Tu começa a visualizar isso, que se tu não fizer esse procedimento, a central não vai fazer essa verificação. São os monitores que estão trabalhando aí. O terceiro ciclo, né, prossegue com o funcionamento em marcha lenta por 3 minutos. Durante essa fase, são executados os seguintes testes: aquecedor dos sensores de oxigênio, injeção de ar secundário se tiver, verificação de ausência de fluxo de purga no sistema evaporativo, falhas de combustão, ajuste de combustível, este último, no caso de que o sistema já esteja funcionando em malha fechada. Ou seja, no terceiro ponto aí, na marcha lenta, já tem que estar com uma temperatura operacional, já tem que ter os aquecedores trabalhando lá para fazer essa verificação. Então, você está começando a visualizar quais os testes que a central está fazendo nos sistemas aí, diferentes sistemas, de acordo com o ciclo de condução. A partir de hoje, vocês tenho certeza que quando vocês estiverem fazendo teste de rodagem, vocês já vão começar a entender: opa, nesse momento está fazendo teste do sistema de alimentação, purga do canister, falha de combustão. Então você já começa a entender. Olha só a questão da desaceleração. Olha que legal. Desaceleração a 30 km por hora. Durante essa fase, são executados os seguintes diagnósticos: sistema EGR, que é a recirculação dos gases de escape, purga do canister, ajuste de combustível e uma observação muito importante: a desaceleração deve ser realizada sem aplicar o freio e, no caso de câmbio mecânico, com a marcha mais alta engatada, né, logicamente sem aplicar a embreagem. Beleza? Então, olha só que interessante isso aí. Então, porque você vê EGR, você vê o sistema de evaporativo, canister com desaceleração. Então, tu tem que simular aquela situação. 5. Condução a velocidade constante de 90 km por hora. Durante esta fase, são executados os seguintes diagnósticos: resposta do sensor de oxigênio, testes intrusivos no sistema de admissão de ar, GR, purga do canister, falhas de combustão e ajustes de combustível. Tá? E aí eu tenho o finalzinho aí, que é a sexta, né? Que é a condução em velocidade constante. Nesta fase são executados catalisador, EGR, ajuste de combustível e sensor de oxigênio e purga. Então eu tenho todas essas fases aqui que você vai ter que simular. Pessoal, vamos aqui agora destacar um ponto. Eu falei em relação aos testes, mas você não vai seguir isso no passo a passo. Vou até 30, 90, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer para vocês é que você vai ter que procurar simular, depois de apagar o código de falha, essas situações de subida, descida, velocidade de cruzeiro, uma desaceleração, não é? Porque você vai ter certeza que os monitores que eu vou explicar na próxima tela, vou começar a explicar agora, vão ser executados. E depois disso, você vai lá no scanner e vê o OK para cada monitor que eu vou explicar. Ficou claro para vocês isso aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida antes de a gente prosseguir? Vamos lá. Vamos ver aqui. Manuel, tem uma pergunta aí, né, Thaís? Ao trocar as bobinas? O Manuel Santana ele perguntou: ao trocar as bobinas individuais, também tem que informar a central de troca? Opa, boa pergunta. Algumas bobinas, ela tem a próprio autodiagnóstico, ou seja, como é que é isso?
Se você pegar a linha Toyota, por exemplo, ele vai ter um pino lá que ele vai identificar falha de combustão ou falha no sistema, né? Mas, em geral, você não precisa fazer essa identificação, não, informar que foi trocado, né? Em geral, você não precisa. Agora, como é a falha de combustão que foi identificada, um P0303, um P0302, depois que você substituir a bobina, geralmente esses códigos se apagam rápido, mas é interessante você executar esse monitor, faz o teste de rodagem, agora sabendo por que está fazendo esse teste, e depois vai aprender a conferir se foi zerado, que esse monitor rodou e deu ok, ou se esse monitor ainda está pendente, tá? É bem interessante. O Anderson Alves também perguntou, é padrão para todas as injeções esses procedimentos? Exatamente. São procedimentos via norma OBD2, né? Isso é um aparato geral, não precisa ser seguido ao pé da letra, isso, velocidade e tal, mas fazer esses procedimentos, simular essa situação depois de apagar o código de falha, vai realmente te trazer mais segurança, mais confiabilidade, mais, como posso dizer, mais assertividade. Dizer assim, opa, eu apaguei a falha, eu resolvi o problema, apaguei a falha, fiz o teste de rodagem para zerar os monitores. Então, olha o nível que você está chegando de confirmação da falha. Geralmente a gente falava assim, vai fazer o teste de rodagem, confirma a assertividade diagnóstica e entrega o carro. Agora, a partir desse ensinamento, eu vou te mostrar como conferir eletronicamente também através dos monitores. Claro e evidente que se você fizer esse teste de rodagem e a lâmpada não acender mais, meu amigo, pode ter certeza que deu show. Mas eu vou te ensinar também a conferir no scanner através desse monitor. Beleza? Ok? Show de bola, perfeito. É isso aí. Então, vamos para cima. Bom, se durante a execução for detectada falha, o DTC correspondente será gravado. Imagina aí, tu fez o teste, né, de rodagem e aí não foi sanada a falha. O monitor estava executando e disparou de novo. Se a falha for do tipo A, será gravada como confirmada a falha e a lâmpada de diagnóstico, né, a lâmpada de avaria, pode ser recuperada através do modo 3, que eu vou explicar o que é o modo 3. Então você vai ver. Saiu de pendente para confirmada. Imaginei a situação. Pendente era aquela que não acendia a luz de injeção. Quando tu realizou o monitor, confirmou e passou para o outro status. Era pendente, não acendia a luz de injeção, passou para confirmada, aí você vai conseguir acender a luz de injeção e fazer o diagnóstico. Se a falha for do tipo B, o código será gravado como pendente no primeiro ciclo e poderá ser recuperado através do modo 7, que eu vou explicar. No próximo ciclo consecutivo, com a presença da falha, o código será gravado como confirmado e recuperado através do modo 3. Então, quando tu acessa o código de falha lá, normalmente, pessoal, tranquilamente lá, DTCs, que tu clica no scanner, ali é o modo 3, é o modo de verificação de falhas, né, direto. Ou seja, se tu tinha um código pendente, escondidinho ali que tu não sabia, quando tu faz o teste de rodagem e realmente confirmou no segundo ciclo, ele vai ser promovido a confirmado. E aí tu vai conseguir enxergar diretamente esse código de falha. Então, para você pegar códigos de falhas que estão escondidos ali, pendentes, e transformar eles, se caso for ainda o problema, para confirmados, tu vai conseguir fazer um teste de rodagem. Beleza? Então, pessoal, viu como é interessante? Olha aí, ó, o Fábio tem uma observação aí, viu? Procedimentos muito práticos em manutenção de câmbio automático. Muito bem. Pessoal que é do câmbio automático, né, eles fazem esse procedimento padrão, né, que a gente tem que trazer para quem trabalha com injeção eletrônica. Porque aí você vai fazer essa confirmação se vai ficar independente, ou seja, não confirmou, ou se vai vir à tona através da confirmação do código de falha e vai virar o tipo A. Professor Laerte, tem o Emerson também que está fazendo uma pergunta exclusiva para o senhor. Professor, quando é feito a reparação, são realizados deixando o veículo em marcha lenta por 30 minutos e realizar um teste de rodagem em modo urbano? Bom, seguinte, o modo urbano não vai se encaixar nessa situação aí. Foi bom você ter feito essa pergunta, viu? Porque você viu as variações que eu tive ali. Aceleração, desaceleração, velocidade de cruzeiro, tal. Geralmente, quando eu tenho um cliente que só roda urbano, ele não vai rodar todos os monitores.
E aí o que é que vai acontecer? Ele vai ficar com o código pendente. E se por acaso, depois dessa manutenção, ele for pegar uma estrada, fazer uma viagem, e não for sanado realmente esse problema, vai disparar o código de falha. Ele vai sair de pendente para confirmado. Entendeu a jogada? Então, nesse caso, olha que interessante essa pergunta. Você que pegou um veículo de um cliente, ele só roda urbano, você vai ter por obrigação aí, né, pegar uma estratégia, ver as possibilidades, logicamente, de ao terminar o seu diagnóstico, pegar a estrada. Vai ter que pegar uma rodovia e rodar com esse veículo para fechar os monitores, para confirmar os monitores, para executar os monitores. Fechou, então? Professor Laerte podia mandar um abraço para o Júlio, que ele está assistindo ao vivo lá de Angola. Opa, abração aí para o Júlio, show de bola. Angola sempre está por aí, pessoal. Angola temos muitos clientes, muitos parceiros, né? O pessoal também, né? Angola, o pessoal da África aí sempre presente, né? Lutando no fuso horário, mas sempre assistindo a aula ao vivo aí, né? Muito bacana, viu, pessoal? Perfeito. O Elton perguntou também aí, lá no finalzinho, né? Ele perguntou. Ele perguntou, para todos os veículos, existe um teste de rodagem? Esse teste de rodagem, Elton, ele é genérico, como eu falei, mas todos os veículos precisam que você faça esse procedimento para confirmar a assertividade do teu diagnóstico. É isso, e você está entendendo por que agora, através dos monitores. Beleza? Muito legal isso aí, essas perguntas, tá? Muito top. Vamos lá. Seguinte. E aí eu tenho as informações dos monitores. Fiquem atentos agora. Eu quero que vocês tirem a distração só do celular, porque agora eu vou falar dos monitores para vocês entenderem como é que se dá essa parte de monitoramento. A norma OBD2 define 9 modos de teste genéricos que devem estar implementados na unidade de controle do motor e que podem ser acessados por qualquer equipamento de diagnóstico genérico. Então, boas notícias. No modo genérico, você vai acessar esses monitores. Então, não fuja do modo genérico. Eu vou lá no proprietário, montadora, modelo, ano. Não. Vai lá no modo genérico, lá onde tem OBD. Roda os monitores, vê os códigos de falhas. Na verdade, pessoal, só para vocês terem ideia, na manutenção lá nos Estados Unidos, né, os técnicos americanos, eles são 100% modo genérico. Olha que legal isso aí para você entender. Lá nos Estados Unidos, eles fazem toda a parte de manutenção e diagnóstico utilizando o modo genérico. Porque seguem a norma SAE. Segue padrões. Então, as informações que ele precisa vai estar lá. As informações dos monitores vão estar lá. Para confirmar se fez um bom diagnóstico, está lá. Então, pode ter certeza. Vai lá no monitor, vai lá no proprietário, top. Montadora, modelo por chassi. Mas também, pelo amor de Deus, a partir de agora, vocês vão fazer através do OBD. Ok? Através do OBD, porque muitas vezes o código de falha que está impedindo o funcionamento de qualquer componente ou de uma programação, de um aprendizado, está lá no genérico. Tranquilo, pessoal? Fui claro nisso aí? Pronto. Só um parêntese aqui, viu, Thaís? Tem um pessoal me chamando para vender material, como vou saber se faz parte da equipe de vocês. Pessoal, primeiro, até antes de a gente passar para o próximo passo aqui. Não existe venda em porta do Simplo, não existe venda em oficina do Simplo, não existe venda presencial do Simplo. Sempre vão ser os vendedores, os consultores que vão entrar em contato, né? Vai estar com crachá, vai estar com identificação. Qualquer dúvida, a gente vai deixar também o número da central aqui, viu, produção? O número da central, acho que o Beck já deixou, mas qualquer coisa, coloca de novo. Qualquer dúvida, você liga para o telefone da central para a gente lhe direcionar para os nossos consultores oficiais, tá? Lá no grupo do WhatsApp, pessoal, é um grupo oficial, tá? E lá você vai estar somente com a equipe da Simplo. Tá? Então fique sempre atento, a gente faz esse tipo de exclusividade para você que está aqui nos prestigiando, tá? Beleza? Nota 10, é isso aí, vamos para cima. E aí, pessoal, as unidades implementam também os modos de testes proprietários, particulares a cada fabricante. E aí vem as informações que vocês conhecem.
Leitura e exclusão de falhas gravadas na memória, módulo falhas. Teste de atuadores, módulo teste de atuadores. Leitura de parâmetros de funcionamento do motor, modo contínuo. E aí é onde entra o Simplo. Quando você vai fazer a questão do modo contínuo, tu vai ter lá os parâmetros de funcionamento de sensores, atuadores, que seja. E lá tu vai ter no Simplo, lá no manual de injeção eletrônica, não só o esquema elétrico, mas os parâmetros de comparação. Então tu vai ver pedal, tu vai ver borboleta, temperatura do motor. E aí tu vai ver lá, tá dando 2,85 volts lá em 10 graus. Tu vai ter que comparar, 90 graus tem que estar com 0,45 volts, com 110 graus tem que dar 0,22. Borboleta, pedal não acionado, de 0,40 a 0,60, pedal totalmente acionado, 3,8 volts a 4,2 e assim sucessivamente. Então, quando faz o diagnóstico dos parâmetros, obrigatoriamente tem que utilizar o que, pessoal? Manual injeção eletrônica do Simplo, lá no modo testes, mas não para por aí. Você vai ter, no MAF, por exemplo, a resposta na central com o scanner vai ser frequência. Você vai saber ignição ligada, marcha lenta, 2.000 RPM, 3.000 RPM, qual é a frequência correta aqui no manual de injeção eletrônica, lá nos testes. E aí eu também vou ter toda a parte de pressão de combustível. Quando eu tenho uma linha de combustível com sensor de pressão na linha de baixa, eu tenho uma pressão variável. Vocês viram isso em várias lives. Eu tenho que saber qual a pressão de combustível mostrada no scanner entre 1.500 RPM a 4.300. Tem que estar entre 2,9 a 3 bar. Porém, a 4.800 RPM até 5.300 tem que estar com 4 a 4,5 bar. E acima de 5.740 tem que atingir 5 bar. Como é que eu vou saber essas informações, meus amigos, sem informação técnica? Fechou a ideia? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas não é só isso. Lá no manual OSSE, ou Scoop Truck, você vai ter, além da forma de onda, para você que trabalha com osciloscópio, lá na parte superior você vai ter mínimo e máximo do sensor mapping. Então, você também pode comparar isso com o scanner. Beleza? Então, o manual OSSE ele também serve para você trabalhar com scanner e multímetro. Em atuadores, eu tenho o VVT de admissão e escape, eu vou ter a frequência de trabalho, eu vou ter o duty cycle, essas informações estão no scanner, modo contínuo. Como é que eu vou saber se estão corretas ou não? O scanner não vai me dizer se está certo ou errado. Quem vai te falar e validar essa informação é o Simplo, lá no manual OSSE. Além da forma de onda, como eu disse, tu vai ter frequência, duty cycle e as informações que você precisa. Tranquilo? Então é aí onde o Simplo entra, tá? Vamos lá. Seguinte, meus amigos. Tudo certinho aí, né? Vamos lá. O Vladimir está perguntando, né, Thaís? O Vladimir está perguntando. Laerte, esse sistema OB2, eu consigo entrar no Jeep ou na GM novos? Bom, todos os veículos são obrigatórios ter a questão do OBD, certo? Claro que é evidente que tu vai ter que ter a questão do Security Gateway, né? Toda a parte lá de segurança cibernética, né? Mas alguns modelos ainda permitem a questão do OBD. Claro, com suas restrições, né? Com suas limitações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não deixe de entrar nesses modos para você ver informações complementares, para você ver códigos de falhas que você não viu lá no modo proprietário, tá? Então é muito importante mesmo. Pessoal, em relação às informações, olha que interessante, ó. O Matheus falou assim, ó, falta alguns parâmetros de funcionamento do Onix Turbo, válvula controladora, Westgate, nem da válvula bypass. Isso. Não é que eu vou ter mais informações no OBD do que no modo proprietário, porque entenda, o modo proprietário ele é as informações que a montadora te fornece, fechou? Então é lógico que ela vai ter mais informações que o OBD. Entretanto, o OBD ele está relacionado a emissões. Então, as informações sobre emissões que você precisa vão estar lá, beleza? E, como eu te disse, é um complemento ao outro. Eu vou ter os monitores lá no OBD, eu vou ter alguns códigos de falhas que não estão aparecendo no proprietário, mas que vão aparecer no OBD. E se tu não apagar esses códigos no OBD, não vai conseguir fazer programações. Isso é muito interessante. Eu já peguei situações pesadas
que eu tive que aprender realmente aí na tentativa e erro até chegar a essa conclusão e, logicamente, passar para vocês aqui, né, prestigiando esse momento, tá? É muito importante. Vamos lá. Atenção, meus amigos, modo 01, monitoramento dos parâmetros de funcionamento do motor. Este modo permite leitura dos parâmetros de modo contínuo, ou seja, dos parâmetros de funcionamento. Conhecer a condição do sistema de diagnóstico com a indicação do estado dos monitores, completados ou não. Esta é a informação contida na palavra de estado IM. Então, o modo contínuo é o modo 1. Então, quando tu vê o modo contínuo, você está observando a aplicação do monitor modo 1. São 9 monitores, tá? Então, a gente vai aprender sobre cada um deles. Modo 2, a apresentação dos dados congelados. Opa! Fica atento a isso. Modo 2, dados congelados. Freeze frame. O padrão OBD2 especifica que, para a falha mais prioritária relativa às emissões, devem ser gravadas as informações do estado de funcionamento no momento de detecção da falha. Pessoal, chamar a atenção aqui, viu, produção? A diferença entre o freeze framing do modo OBD para os freeze frame ou dados congelados do modo proprietário. O freeze framing do OBD genérico, ele não vai ter em todos os códigos de falha. Atenção, eu tenho 3 códigos de falhas. Não vai aparecer os dados congelados dos 3. Vai aparecer do mais prioritário. Fechou a ideia? Mais prioritário. Já no modo proprietário, eu vou ter o quê? Mais dados congelados. Eu posso ter 3, 4, 5, porque a central, ali o modo proprietário, vai entrar no modo da montadora. Beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Sempre no modo genérico, eu vou ter somente um código de falha com o dado congelado. Vocês vão ver que vai ter um gelinho lá. Vou explicar. Vamos lá, produção, vamos lá. Seguinte, vamos voltar para cá, abre a tela. Modo 3, solicitação dos códigos de falhas armazenados. Esse modo reporta os DTCs confirmados. Então, toda vez que tu vai apagar um código de falha, é o modo 3. O modo 4, apagar com código de falhas confirmados e pendentes. Olha que bacana. Tu vai conseguir também fazer isso no modo 4. No modo 5, eu tenho a apresentar resultados dos testes relativos aos sensores de oxigênio. Então, é um monitor exclusivo dos sensores de oxigênio. O modo 6, resultado dos testes de diagnóstico dos monitores, contínuos e não contínuos. Olha só os monitores que você vai ter aí. Olha que bacana. Falhas de combustão, falhas de controle da mistura, componentes ligados às emissões, catalisador, aquecedor do catalisador, emissões evaporativas, sensores de oxigênio, aquecedor do sensor, recirculação dos gases de escape. Então, basicamente, você vai ter esses monitores que vão rodar de acordo com o teste de rodagem que você faz. Eu tenho ainda o 7, códigos pendentes dos sistemas monitorados de forma contínua e não contínua. Então, a única forma que eu tenho de apagar os códigos pendentes é através do monitor 7. Então, ele reporta o resultado de testes de componentes do motor e transmissão relacionados com as emissões, que são monitorados tanto de forma contínua como não contínua. Para que um DTC seja reportado no modo 7, a única condição é que o monitor que pode gerar essa falha esteja operando, mesmo que depois não seja completado. Então, por isso que eu digo, como é que eu vou apagar isso? Depois que eu executar o monitor. O 8, solicitação de controle dos sistemas, testes e componentes, teste de atuadores, é o monitor 8, o modo 8. E o 9, solicitação de informação do veículo, chassi, né? Então, quando você pega o chassi, é através do modo 9. Vamos para os finalmente, agora a parte de onde você vai encontrar isso, que vocês estão muito ansiosos aqui já, eu tenho certeza. Vamos lá. Onde eu vou encontrar esse negócio desse monitor? Pronto. Primeira coisa, dados congelados. Eu vou destacar agora para vocês. Olha aí, onde tem a simbologia desse gelinho aí, é os dados congelados, freeze frame. Eu vou mostrar uma simulação que eu fiz no sensor MAF. Presta bem atenção o que vai acontecer. Lá vai. Então, identificou essa simbologia, vai ser os dados congelados. Quando é que tem dado congelado, pessoal? Quando eu tenho um código de falha. Só vai ter dado congelado se tiver código de falha. Beleza? Vamos lá. Nesse caso, eu peguei, soltei o conector do sensor MAF, que você vê na tela,
disparou 2 códigos de falhas e, como eu disse, no modo proprietário que eu peguei aí, montadora modeliano, eu vou ter 2 gelinhos ali, onde está a seta. Então, onde tem esse gelinho aí, você vai clicar e vai aparecer outra tela, que são os dados congelados referentes a essa falha. Ou seja, o que estava acontecendo com os outros sensores ou com ele próprio no momento que disparou a falha. É muito útil para falhas intermitentes, para você saber em que situação ocorreu a falha, em qual rotação estava. Vamos ver aí, pessoal? Olha só que interessante. Bacana demais. Qual velocidade do motor, rotação do motor estava na hora da falha? 1073 RPM. Olha que interessante, 1073 RPM, certo? O que é que chamou a atenção para mim saber o que era a falha, mesmo que seja simulada? Menos 40 graus, sensor de temperatura do ar e 0 gramas por segundo no fluxo de ar. Como é que eu tenho 0 gramas por segundo, meus amigos, se eu estou com o motor a 1000 RPM? Então, tu já consegue identificar rapidamente qual é o problema no momento que eu observo os parâmetros congelados, ou freeze frame. Bem bacana, né, gente? O que vocês acharam aí? Bem rapidinho aqui para a gente trocar as ideias e já partir para o próximo item. Laerte, Opa. o Léo Alves, ele está perguntando ali. No caso, professor, você está utilizando um scanner atual? O Autel. Autel. Estou usando o Autel. Exatamente, 906 Pro. Mas os dados congelados, em geral, você vai encontrar também no modo OBD, em outros scanners, tá? Então, tu vai se preocupar com a simbologia. Como eu disse, neste caso em específico, tu viu 2 gelinhos lá. Só que, quando tu for para o OBD, tu vai ver um dos parâmetros com gelinho. Tu clica em cima lá e aí vai ter esses parâmetros congelados que vão te ajudar a saber. O cliente vai te relatar, olha, essa falha foi quando eu estava acelerando, essa falha foi quando eu estava desacelerando. E você vai conferir isso aí lá nos dados congelados. Freeze frame. Professor Laerte, tem o Delton também, está perguntando. Nós demais scanner conseguimos acessar esses monitores Raven, o Raster, né? E o AlphaTest. Pessoal, os nacionais, né? Geralmente eles vão ter, como eu disse, o modo OBD é um modo genérico, obrigatório, em relação a quê? Em relação à parte de dados e procedimentos. Então, independente da marca, independente do fabricante, se tiver modo genérico, vai apresentar toda a parte aí de dados congelados. Alguns não vão ter de forma alguma, beleza. Mas eu já estou te preparando para o que tiver. Porque você vai lá em OBD. E aí você vai ver o quê? Um gelinho lá e você vai clicar para ver. Só que, como eu disse, no OBD vai ter um caractere. Se tu pegar no proprietário, aí você vai ter. Tá? Então, assim, é mais fácil eu ter esses de fora, logicamente, esses importados, do que os nacionais. Mas eu já vi casos nacionais, não preciso nem citar aqui, nem vou, que tem os dados congelados. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, legal, né, pessoal? Isso aí, muito top. Mas, como eu disse, fiquem atentos. Nesse caso, o que é que eu vou olhar de monitores? Monitores aqui agora, para a gente partir para o nosso final. Prontidão IM são os monitores. Eu quero que vocês aprendam isso aí agora, os monitores IM. É aí onde você vai clicar e vai ter justamente a parte de monitores. Eu vou explicar a nomenclatura. Cliquei aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a situação de quê, pessoal? Monitor de status da lâmpada indicadora de mau funcionamento. Off, não foi executado. Não foi executado. Vamos lá, aprendam isso aí. Monitoramento de falha de ignição. Ok. Se tu fez um diagnóstico de ignição e tu trocou o cabo, vela, bobina, que seja, e rodou e deu ok aí, pessoal, não vai mais voltar essa falha. Fechou? Essa é a ideia. Monitoramento do sistema de combustível. Não se aplica. Monitoramento abrangente de componentes. Ok. Se tu apagou o código de falhas de outros componentes e deu ok aqui no monitor, não vai mais voltar essa falha. Monitoramento do catalisador. Incompleto. De novo, monitoramento do catalisador incompleto. Ou seja, você vai ter que rodar com esse veículo para executar esse monitor, para depois entregar o carro ao cliente. Fechou? Monitoramento do catalisador aquecido não se aplica e não se aplica. Então, tu vai ter alguns que não se aplicam, vai ter uns ok e outros que estão incompletos.
ou outros off ainda que não foi executado. Então, quando tu vem incompleto, é onde vai acender aí tua luz de atenção. Entenderam isso aí? Tu não vai entregar o carro antes de fazer esse procedimento de rodagem. Fechou? Vamos mostrar só um caso aqui rapidinho do Onix, tá, pessoal? Vamos aqui porque o nosso tempo já está acabando. O que é isso aqui? Eu vou mostrar para vocês agora a aplicação do monitor. Vocês viram esse caso do Onix, que o pessoal usa o LED, né? E aí vai dar interferência nos sensores de turbo e vai disparar esse código de falha, o P0299. E aí ele vai dizer o quê? Referente à pressão de sobrealimentação abaixo do especificado. Olha que interessante isso aí que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Abaixo do especificado por quê? Porque tinha uma referência. A central tem uma referência que não foi atingida no sensor real ali, no sistema real não atingiu. Olha só como é que o monitor trabalha, o monitor do sistema de turbo. Prestem bem atenção, isso aí é um funcionamento normal. Eu tenho aí, no caso, a pressão ideal, que é a verde, lá em cima, e a pressão real, a lilás. Observe que na aceleração, meus amigos, a pressão real atingiu a de referência. Isso é interno, pessoal. A central ela tem um valor de pressão que tem que ser atingido em tal situação. E aí ela vai à prova aquele funcionamento e não dispara o código de falha. É simples assim. Eu tenho uma pressão de referência na aceleração, parâmetro tal, pedal do acelerador, não atingiu aquela pressão, vai disparar o código de falha. Lógico que é evidente, se você observar lá embaixo, vai ter confirmações. Depois de 2 acionamentos do acelerador, não atingiu, dispara a falha. Isso aí, pessoal, é um sistema normal. Porém, quando botou LED nesse carro, LED, o que acontece? A pressão real não atingiu a pressão ideal na aceleração. Monitorou o pedal do acelerador, pisou no acelerador, mesmo assim a pressão não subiu. Era interferência no sinal dos sensores. E aí disparava o código de falha. Ou seja, isso aí é um monitor que verifica que a pressão do sistema não atingiu a pressão ideal. Nesse caso, era uma interferência dos LEDs quando foram trocados, voltou ao normal. E aí, pessoal, show de bola, tranquilidade? Entenderam isso aí, minha gente? Vocês viram como acessar, vocês viram as informações como são interessantes, mas não é só a parte de injeção não, viu? Motores, sincronismo, ABS, airbag, direção elétrica, tá? Vidro trava-alarme, ar-condicionado, linha diesel Euro 5, Euro 6 e Arla, né? Um manual exclusivo, toda a parte de câmbio automático, códigos de falhas, não só o genérico, mas também os proprietários, localização de componentes, que eu acho muito bacana aqueles desenhos, muito bacana mesmo, que facilitam. Pessoal, quais são os benefícios aí? Vocês viram que eu tenho vários modos de diagnóstico. E aí, quando eu tenho modo contínuo, teste de componentes, códigos de falhas, os manuais da Simples vão ser aí a sua mão na roda para trabalhar de forma correta, com os parâmetros de referência, né? E aí você que trabalha com a parte mecânica, com retífica também, você vai ter toda a parte de informações de metrologia do motor. Você que trabalha com autoelétrica vai ter o sistema de injeção, toda a parte de eletrônica embarcada, rede CAN, toda a parte aí de modo de carroceria, completaço, tração 4x4. Então, meus amigos, toda a parte também de motor de partida, alternador, cara, muito bacana, muito material para vocês, mais completo do mercado. E um detalhe, você vai ter todas as lives lá no Mestre Automotivo, os conteúdos que eu faço semanalmente e também os treinamentos técnicos que eu já deixo lá prontos gratuitamente para vocês com material didático e certificado. Hoje está mais de 60 horas lá de treinamento, está aumentando mais ainda. Os materiais das lives, tudo, pessoal, tudo que for feito para os clientes da Simples vão estar no Mestre Automotivo, a nossa comunidade aí, onde todo mundo cresce junto, com certeza. Suporte por 18 meses. Suporte, pessoal. O Berg está aí também, logicamente no chat, sempre ajudando 9 colaboradores à sua disposição, qualificados com informações aí da literatura técnica mundial, mas não é limitado não, de segunda a sexta, no horário comercial, só um intervalozinho para almoço, que o povo tem que comer também, né? Exatamente. Mas de 8 às 17h30, direto lá, mais de 200 atendimentos por dia, né, Thaís? Exato. Pessoal, você sai lá de veículos importados para a linha dos anos 90, linha agrícola também, pessoal, lembrando, né, vale a pena aqui destacar, pessoal que trabalha com agrícola, pessoal que trabalha com elétricos e híbridos, motocicletas, toda a parte aí, pessoal, de informações você vai ter. Lembrando que não é custo, é investimento, tá? E não tem valor.
Eu não vou falar preços aqui, né, Thaís? Porque depende de cada realidade. Exatamente. Né? Se tem retífica, se tem autoelétrica, se trabalha com híbridos elétricos, se trabalha com diesel. Então, como é que eu vou identificar isso? Você vai passar o contato para quem? Para os consultores. Os consultores, eles vão estar verificando os pacotes que vai atender você melhor o possível com todas as informações para que não precisa. ter informações que ele não precisa Exatamente. e nem faltar o que ele precisa. Isso aí. Então, cada pacote vai ter as informações que você realmente precisa. Não tem isso. E aí você, logicamente, vai ter 3 caminhos, que eu sempre falo aqui, né, Thaís? Assistiu a live, gostou, volta para casa, volta para a oficina, não vai mudar a mentalidade. Não se preocupe, vai continuar com a mesma vida, não vai avançar nada. O segundo caminho é aquele que já está se dedicando, anotou tudo, fez perguntas, tá? E vai continuar na tentativa e erro, vai procurar informações da internet, vai procurar no WhatsApp e vai continuar limitado. Começou a melhorar, mas falta um outro ponto que é o terceiro caminho. Você se dedicou, anotou, se capacitou e vai trabalhar com informações técnicas. Lembrando, né, Thaís, que não é um acesso não, são 2 acessos. 2 acessos simultâneos para você rodar no celular, tablet ou computador. Vamos lá. O Dieselcan, né? Tá perguntando aí. Isso, o Dieselcan está perguntando. Monitores, eu posso ver em qualquer aparelho ou genérico também? Exatamente. Os genéricos, eles vão ter acesso ao OBD2. Não se atentem à questão dos manuais, no caso aqui, dos monitores, em aparelhos caros. Os monitores fazem parte do OBD genérico. Então, aparelhos de entrada vão ter isso aí, pessoal. Então, você que tem o seu pequeno equipamento, você vai ter acesso aos monitores. Você vai ter acesso aos monitores, certo? Não fiquem amarrados a só equipamento. Pega o teu equipamento lá de entrada, vai lá em OBD, entra no veículo. Agora você sabe, tem monitores I/M. Você vai acessar e vai ver os monitores que estão ok, que estão incompletos ou que estão em off. Beleza? Beleza. Show de bola. Olha só, o Alex está perguntando aqui uma coisa interessante, né, que é a questão do sensor, que não está chegando a 5 volts, e o Berg já deu aqui um adiantamento, muito bom. Que se está faltando 5 volts lá no sensor de fase, pessoal, e aqui é até um ponto importante, verifica no esquema elétrico se esse 5 volts é compartilhado. Porque aí pode ser o quê? Está compartilhando 5 volts com o fase e o TPS, está em curto TPS ou está em curto fase, um exemplo, vai matar os 5 volts do outro sensor. É uma das funções mais interessantes do Simples, lá no esquema elétrico, é quando você visualiza uma alimentação compartilhada ou um negativo compartilhado. É muito interessante, tá? Pessoal, nosso tempo estourou aqui. Deixei aqui a oportunidade para vocês, o material vai ficar disponível no grupo do WhatsApp. Tinha mais algum comentário, pessoal? Tranquilo aí? Sim, conforme o Bergson também está aqui, né, acompanhando na live, ele acompanha diariamente também com o suporte da assistência técnica. Então, vocês não localizam a informação no seu manual ou tem alguma dúvida, é só entrar em contato com a central que o nosso suporte estará auxiliando vocês. Além disso, né, muito interessante, você está com dúvida está com problema de localização de informações e também, se você está no período do suporte, o que não tiver lá no manual, uma informação lá que a gente está adicionando, que é impossível humanamente ter tudo, não dá para ter tudo, porque a gente tem um nível de prioridade em relação a modelos, a sistemas. O que você não encontrar e acha que é necessário para complementar o teu diagnóstico, entre em contato com o suporte. Você, cliente simples que está assistindo agora, entre em contato com o suporte. Nós temos clientes que realmente aproveitam muito esse recurso, né? E você que vai entrar no Simples agora, com certeza, já vai receber o número do suporte, né? Vai lá, entre em contato com o Bergson, com os outros colaboradores, estão lá para te ajudar. Os caras têm uma boa vontade mesmo. Fora a questão da capacidade técnica, tem realmente vontade de ajudar e de ter o feedback de vocês. Isso é muito interessante. Que feedback é esse? Resolveu a situação, mostrou para a gente o que foi a solução para a gente deixar no nosso banco de dados para ajudar mais e mais reparadores. Hoje a Simples é o maior repositório mesmo, pessoal, o maior banco de dados de soluções automotivas do Brasil e América Latina. São 200 atendimentos por dia. É uma riqueza à sua disposição. Beleza? É isso aí, Thaís? Tudo certinho? Isso aí, tudo certinho. Bom, pessoal, só tenho a agradecer
cada um de vocês, né, por essa super live. Eu fiz muito, eu posso dizer, estou muito feliz em concluir essa live, porque eu sei que essas informações vão trazer diferença. Eu quero ver os casos de vocês resolvidos. Compartilhe lá no Instagram, pessoal. Mandem para a gente lá no suporte, na nossa parte de atendimento, que a gente vai compartilhar com o mercado, a sua oficina também, que merece atenção, merece ser um destaque por ter profissionais como vocês aí, que estão até agora com a gente. Então, muito obrigado. A gente fica muito feliz, a equipe da Simplo. Muito obrigado à produção aí também por estar junto com a gente nesse momento, né? E muito obrigado a Deus por mais um dia aqui para a gente trazer e fazer o que mais gosta, que é trazer informações de qualidade para vocês. Muito obrigado. Falem aqui no chat, né? Estamos juntos aqui ainda. Gostaram da live, pessoal? Ficou legal? Faltou alguma coisa? Conta pra gente aí. As informações vão estar lá no material didático, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante das informações. Eu escolhi realmente aqui a dedo. Muito legal, pessoal? Show de bola.